Muito bem, o tema que me foi dado foi o Evangelho no lar, e aí 4 palavras em seguida: comunicação, disciplina, devocional e rotina. Então são 4 palavras, dá para fazer 4 palestras, né? Entendeu? E perguntas que me vieram à mente na hora em que o tema me foi dado foi, primeiro, o que seria Evangelho, para os ouvintes entenderem. Primeiro, o que significa devocional. Outra, o valor da disciplina e da rotina. Eu entendi a palavra disciplina aqui não como disciplina, como foi colocado na palestra, mas esse comportamento disciplinado, ou seja, algo que você faz mesmo que você não queira, tá? Então, disciplina e rotina para mim ficaram próximas uma da outra, tá? Então eu fiquei pensando qual seria o efeito da rotina e da disciplina devocional na vida dos nossos filhos, é um questionamento. E para mim o mais importante, que eu vou me dedicar um pouquinho mais na parte final, é o papel dos pais na aplicação do Evangelho nos seus filhos, na vida dos seus filhos. Basicamente seria isso, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre Evangelho, quero falar um pouquinho sobre o que significa devocional, falar um pouquinho da importância da rotina e no final eu quero falar um pouco sobre essa comunicação do Evangelho. Eu não vou expor um texto bíblico, eu vou estar andando nos textos bíblicos e trazendo alguns princípios que eu creio que são mais claros da Escritura, tá? Sempre que eu puder eu vou estar argumentando um pouquinho sobre esses textos. Então, quando a gente fala de evangelho, vamos começar com o evangelho. Se a ideia é evangelho no lar, o que a gente quer dizer com o evangelho? É muito comum você perguntar a um cristão, perguntar o que é evangelho, e ele vai dizer, são as boas novas. E aí você pergunta, que boas novas são essas, né? Qual o conteúdo dessas boas novas? E aí é que a coisa começa a andar um pouco em caminhos diferentes, entendeu? A coisa começa a andar de maneira, digamos assim, até de alguma forma caótica em algum momento. Se você perguntar para pessoas de tradições diferentes, você vai ouvir várias respostas diferentes, às vezes até respostas próximas, mas com ênfase diferente, tá? Então, há uma luta muito grande para quem interpreta a Escritura em saber o que Paulo, que foi o primeiro a usar essa palavra no Novo Testamento, tá? O que Paulo tinha em mente quando ele usou a palavra evangelho. Então, lembra, a palavra evangelho na nossa... Nossa, meio sombrio, assim... Vamos lá, vai dar certo. Vamos ligar para isso não, vai dar tudo certo. E quando a gente fala evangelho, evangélico, essas palavras, na nossa cultura, elas estão ligadas ao mundo religioso. Concorda comigo? Se alguém fala assim, você já ouviu do evangelho, ela não vai pensar nada do mundo da política, por exemplo. Ela não vai pensar em nada do mundo das promessas, nada disso. Ela vai pensar numa igreja, numa religião. Só que a palavra evangelho, quando Paulo lança a mão dessa palavra, ela não era uma palavra do mundo religioso, pelo menos no mundo romano. A palavra evangelho estava muito ligada ao imperador. Então, o filho do imperador nasceu, boa notícia, o filho dele nasceu. É aniversário do imperador, um evangelho, o imperador nasceu, o imperador venceu. Ele veio de uma guerra, vamos receber ele agora na porta da cidade. Evangelho. Então, o evangelho está muito conectado ao tema do reino, do rei, do imperador, daquele que governa, daquele que comanda, entendeu? Pronto, aí você tem um mundo aqui. O mundo romano usava a palavra nesse sentido. Agora, a Bíblia é um livro que tem vários mundos ali envolvidos. Paulo usou essa palavra, a palavra estava no mundo romano, mas Paulo era judeu, lembra disso? Paulo tinha o Antigo Testamento na mente, no coração. E quando você vai para o Antigo Testamento, já é uma outra ideia. Tem uma conexão, mas tem uma ideia mais de promessa. No mundo antigo, no Antigo Testamento, haviam promessas, e boa parte das promessas dadas ao povo de Deus era de uma restauração, de um momento em que uma figura que aparece em Isaías, que é a figura do servo, surgiria. Ele é um guerreiro solitário, rei virá. Então, seja no mundo romano, seja judaico ou israelita, ou do Antigo Testamento, há uma conexão aí, há um ponto de acordo, que é a chegada do rei. É a chegada do grande rei. O evangelho, então, é a notícia de que aquilo que nós esperávamos, a chegada do grande rei, do servo que viria, aconteceu. Ok? Então, tudo que gira em torno da pessoa de Jesus é o evangelho. O nascimento dele, seus ensinamentos e principalmente essa esperança do evangelho. Essa expectativa tão alimentada durante anos e anos do povo judeu, agora se chega e é verdade. Ele chegou, o rei chegou. Esse rei é diferente, é verdade, né? Quando você vai lendo ali o Evangelho de Marcos, você tem aquele que prepara o caminho para o rei. E quando você tem a preparação para o caminho do rei, figura esquisita,
chamada João Batista. O cara não cortava cabelo, o cara tinha uma dieta, né, gafanhoto com mel, e andava no deserto. Não é uma sugestão para você de alimento. Interessante que quando Marcos vai descrever João, ele dá um destaque às roupas de João. Muito belo isso quando você vai lendo, vai dando essa ênfase, esse foco maior nas roupas de João. Quando você fica, por que ele está dando foco nas roupas de João? Quando você vai para Mateus capítulo 11, ele vai dizer, quem vocês foram? Um caniço ao vento? Vestes finas? Não. Ele vai dizer, as pessoas de vestes dos palácios. Então ali Cristo está dizendo claramente, olha quem preparou o caminho para o rei. Que tipo de roupa ele? Muito diferente. Olha o tipo de roupa que vestia aquele que apresentou. Então o evangelho tem a ver com Jesus como rei, como salvador. O que envolve Jesus é o evangelho. Ou seja, se eu posso convidar alguém para a igreja, eu dar um ensinamento moral para o meu filho, eu posso ter uma orientação, digamos assim, pragmática, quem está conectado com a Escritura, mas se Jesus não entra na cena, não tem evangelho. Entendeu? Você pode falar de Deus, a palavra Deus, na nossa cultura é aplicada em tudo que você imaginar, mas se você não levar a mensagem de que o rei chegou, qual é o rei, a importância do rei, o status do rei, de reino, o que ele fez, você não chegou no evangelho ainda. Então o evangelho diz respeito a pessoal. Daqui a pouco eu vou sobre a comunicação disso na nossa casa. Devocional, o que significa devocional? Eu não sei como é que vocês usam essa palavra aqui, mas quando você estuda o uso, a aplicação da palavra devocional, a gente está pensando basicamente em uma leitura, não necessariamente técnica da Escritura, tá? Quando alguém fala assim, você fez seu devocional hoje, a gente está querendo dizer, você teve um momento a sós com Deus, onde você abriu a palavra dele e você procurou entender, e isso se deu numa relação pessoal com Deus? É isso. Devocional, essa questão da leitura devocional, esse tipo de leitura, sempre foi uma luta na história da igreja. Então, o povo de Deus, ao longo de toda a história, sempre lutou com isso. Então, nos primeiros anos da igreja, tinha a proposta da leitura divina, ou a lectio divina, que seria a leitura divina, que era você ler, aí você ora, você medita, você contempla. Ao longo da história, não tratar a Bíblia somente como que traz informações, mas trazer essa carga pessoal ao conteúdo, entendeu? Não ver a verdade que está sendo colocada, entendeu? Não é só dizer que isso é certo e que isso aqui é errado, tá? Olha o que Paulo vai dizer sexualidade. Ele vai dizer, ele é muito pessoal. Paulo vai dizer assim, eu poderia voltando um pouquinho, eu poderia dar uma palestra para vocês, para os filhos de vocês, adolescentes, mostrando os prejuízos de ter uma vida sexual fora do casamento para o cérebro, ok? Trazer um neurocientista e mostrar que é fato isso, ok? Todo mundo, uau, eu não acredito que, beleza. Só que vai chegar um ponto que seu filho, não usando o cérebro dele, ele não está nem ligando para o cérebro dele, vai por outro caminho. Paulo, quando ele vai falar sobre assim, essa não é a vontade de Deus. Isso não agrada. Isso é uma carga o quê? Pessoal. Se você não tem vida pessoal com Deus, essa declaração não tem peso nenhum. Entendeu? Se alguém diz assim, isso não agrada a Deus, eu digo, ok, mas eu não creio nele mesmo, então eu vou viver minha vida. Aquilo só faz sentido na medida em que aquilo tem uma carga pessoal. Leitura devocional, tentativa de fazer uma leitura devocional ao longo da história é a tentativa de levar alguém a ter uma leitura onde a figura da pessoa de Deus é levada em conta e aquela verdade não é só uma frase com sujeito, verbo, predicado, com advérbio, com oração subordinada, mas eu entendo aquele texto como vindo do próprio Deus. Leitura devocional é isso. Então, ao longo da história da igreja, muita gente produziu material para isso. Muita gente tentou trazer isso. Essa ideia de que você precisa ler a Escritura. Os reformadores, por exemplo, eles tinham um princípio que eles chamavam de perspicuidade da Escritura. A ideia é, você pode entender a Escritura. Você lê a Escritura, você pode não ter conhecimento técnico dela, mas alguma coisa vai chegar lá. Você vai conseguir entender.
uma leitura natural da Escritura. Então você tem, por exemplo, Charles Spurgeon, que foi até citado aqui, ele produziu um material devocional chamado Dia e Noite, até hoje você tem em português para comprar, que é um material devocional para você ler de manhã, né, assim que acorda, e antes de dormir. São tentativas constantes do povo de Deus em produzir material. Agora tem o Pão Diário, tem vários materiais literários tentando dizer assim: a gente precisa parar e ler a Escritura de uma maneira pessoal diante do Senhor. Usando a expressão que é muito forte nos puritanos, nós precisamos orar até orar. A gente precisa orar até orar. A gente sabe que a gente ora e às vezes não está orando, né? Não passa ali, entendeu? Não chega nem no teto a oração. É só aquela coisa meio religiosa. Leitura devocional, vida devocional, é uma vida com essa carga enfatizada. Então, quando a gente é devocional, disciplinada e rotina, a gente está querendo dizer o quê? Que nós não podemos fazer da nossa vida com Deus algo acidental, ok? Se você, por exemplo, não planejar orar, você só vai orar quando a coisa apertar. Ponto final. O que eu estou querendo dizer aqui então, como é que seria, pastor, uma vida devocional, uma leitura devocional, que é também marcada pela disciplina e pela rotina? Porque para muita gente, para ser pessoal, para ser devocional, tem que ser espontâneo, não é isso? Eu tenho que sentir, eu tenho que ter vontade. Quer dizer que eu vou ter que ler a palavra de Deus sem ter vontade? Entendeu? Muita gente diz: como é que isso seria um devocional se eu não estou nem aí para isso? Eu não quero, agora estou cansado, não tenho agenda para isso, exige muito da minha mente, a minha cabeça está só no trabalho. Quando se diz que deveria haver uma disciplina para essa vida devocional, é que nós não podemos entregar a nossa vida devocional aos nossos próprios sentimentos. E que a disciplina tem espaço na nossa vida devocional, sim. E que você não pode, simplesmente porque você não quer, não fazer algo que você entende ser importante. Então, o horário que eu tenho para ir para a academia hoje é 9h30 da noite. Punk, né? 9h30 da noite. Então vai eu e minha esposa, 9h30 da noite, na academia. Muitas vezes eu olho assim, se ela dissesse assim, né? A gente só precisa daquele apoio, aquele apoiozinho, aquele apoio inicial, aí, beleza, massa. Não é só eu que não estou querendo ir, né? Aquela coisa toda. E muitas vezes a gente vai, até que a gente chega lá pelo quarto, quinto exercício. Eu não sei até que ponto, mas eu sei que a volta sempre é uma experiência diferente da ida. Não é diferente com a vida devocional. Ok? Não desistam. Mesmo que vocês não queiram, não deixem de fazer. Relacionamentos bons nascem e são solidificados em momentos de disciplina. Vamos lá, vocês são pais. Nenhum pai, quando o filho tem febre às 3 da manhã, ou a fralda está cheia às 3 da manhã, diz: não estou afim hoje. Né? Diz assim, 3 da manhã... Olha, hoje eu não estou para isso. Não estou para isso. Tem uma criança aqui, eu tenho que levar ela para o hospital, ou tenho que limpar a fralda dela, limpar ela e tudo mais, e eu vou ter que fazer. E é exatamente por ter que fazer que a minha relação com os meus filhos torna-se mais próxima. A minha afetividade com ele torna-se mais próxima. Não entregue a sua vida de oração aos seus desejos, ao espontâneo. Porque a sua oração sempre vai ser: e agora, Senhor, me ajuda, Senhor, e dificilmente vai ser: obrigado, Senhor, porque você vai estar sempre orando de acordo com o momento. Isso não é legal. Então, para mim, vida devocional, e em muitos momentos, você vai terminar aquele momento de oração e leitura e vai dizer: não foi como eu queria. Aí ela disse: não, para mim eu acho estranho, porque Deus tem os favoritos dele e tudo mais. Deus faz assim, faz assado. Eu disse: ele é assim mesmo. E assim, tu gostando ou não, é assim. Certo? Tipo, paciência. Deus é assim. Ela queria um Deus domesticado. Ela queria um Deus do jeito dela. Entendeu? E eu quis deixar claro para ela que não é esse o ponto. E que
novo nascimento, o Espírito sopra onde quer. É isso que eu quis dizer para ela. Deus faz o que Ele quer. Isso te incomoda? Eu falei para ela. Pois é, então você não está pronto para segui-lo, porque Ele faz o que Ele quer. Ninguém na terra pode fazer o que quer devidamente, mas Ele, quando faz o que quer, está sempre certo. A gente não. Quarta verdade. Não temos acesso ao coração dos nossos filhos. A gente vai tentar, a gente vai lutar, seremos disciplinados, estabeleceremos rotinas para os nossos filhos, mas nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos. Enquanto eu falo aqui com vocês, a minha palavra está tendo acesso à mente de vocês. E se chegar aí, para mim já está, estou feliz. Para gerar entendimento em vocês. Mas assim, você pode terminar uma palestra dessa, uma pregação, uma palavra, e terminar e dizer assim, eu entendi. Que legal, que interessante aquilo que o senhor colocou. Isso não quer dizer nada de transformação de vida. Isso quer dizer que houve um entendimento, que a informação chegou, que houve um impacto ali, mas se aquilo vai adentrar em você e fazer parte de você, ao ponto de ser expresso em decisões e prioridades, aí é outra coisa. Então, o pregador, e aí porque de onde eu tiro isso? 1 Coríntios 1, 2, 3 e 4. Os primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja complicada. Alguns chamam de o filho mais rebelde de Paulo. E naqueles primeiros 4 capítulos de Coríntios, Paulo vai tentar mostrar que há uma divisão naquela igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eles diziam, cada um tinha um preferido lá. E aí Paulo vai tentar argumentar que aquilo não faz o menor sentido. E uma das formas que Paulo argumenta é, vem cá, me diz uma coisa. Quem é que traz entendimento? Nem é Paulo, nem é Apolo, e nem é Pedro. Quem traz o entendimento é o Espírito. Quem tem acesso de forma de transformar é o Espírito. O texto que Joyce, que a irmã Joyce leu, foi Deuteronômio, quando ele fala da lei, ele disse que ele deseja que a lei do Senhor esteja no coração de vocês. Moisés vai dizer, eu espero que esteja no coração de vocês. Esse é o nosso desejo. O nosso desejo é que as palavras que o Senhor nos deu e vamos dar para nossos filhos estejam no coração dos nossos filhos. Mas essa operação, é importante dizer, não é nossa. Então, eu tenho um filho de 22, ele já foi batizado, e tenho um filho de 14. O meu filho de 14, o batismo era no domingo. E aí, no sábado, eu conversei com ele, a mãe dele falou com ele também, filho, olha, não faça isso por nós. Não faça isso porque você vai achar que nós vamos ficar felizes. Não é por isso, tá? E aí, quando foi domingo de manhã, ele falou, pai, pode tirar meu nome da lista. Eu não vou me submeter ao batismo. Ok? Eu creio que ele tem um entendimento. E muitas vezes eu creio que ele conheceu realmente a Deus. Pode ser uma leitura equivocada minha de pai, um desejo de pai. Mas eu sou muito cético nesse sentido para cair nessa, porque eu sou mais tendencioso a não crer que ele crê do que ele crê, entendeu? O fato é que o acesso ao coração dos nossos filhos não é nosso. E a gente tem que estar numa completa e total dependência de Deus. Então, sem isso, você vai começar a acreditar nas suas estratégias. As suas estratégias, sem a unção do Senhor, sem a presença do Espírito, dependência de Deus, não valem absolutamente nada. Na verdade, vai trazer mais condenação para o seu filho. Porque ele vai saber mais, vai ser mais condenado. Não tem como. Então, nós não temos acesso ao coração deles. E essa limitação nossa deve ser vivenciada diante do trono da graça, entendeu? É assim que a gente tem que viver, dependendo. Por isso que é mais fácil ter pet do que ter filho. Porque você pode controlar. Se bem que alguns, nem os pets conseguem controlar, né? Você chega lá, o cachorro é o dono da casa. Mas vamos voltando aqui. Quinta verdade. Nós não temos o poder transformador de Deus. Nós podemos observar, e aí vem a parte de comportamento que a gente está até falando ali embaixo, né? Tem um filho meu que ele é mais... Um dos meus filhos, ele é mais argumentativo. Entendeu? Então você fala com ele aqui, ele... Não, mas veja bem. Aí ele começa a palestra dele, entendeu? Aí ele já é grande, aí fica eu falando assim, pronto, vamos... Né? Luzes.
isso, né? Começou a palestra agora, o cara pega o negocinho assim e começa a palestrar e argumentar. Já o segundo, se eu disser assim, ei, fulano, faz isso não, cara. Ok, beleza. Pronto. Aí eu não posso me contentar com esse comportamento. Porque esse comportamento dele pode ser, digamos assim, bom para mim. Ele não me reagiu, ele não me confrontou, ele não argumentou, ele me obedeceu. É de Deus. Não necessariamente. Pode ser um comportamento extremamente passivo, ele pode ser um homem extremamente passivo no futuro, ele vai ver a mulher dele com alguns problemas, ele não vai resolver nada, porque ele vai ficar, tudo bem, como é que você quer? E não vai fazer nada. Então a gente precisa fazer esses ajustes, só que esses ajustes comportamentais não implicam em transformação. Então entenda, você pode ter comportamentos interessantes, você pode, tipo assim, ter um grupo de pessoas que vive determinado comportamento, só que não há transformação ali, entendeu? Então faça uma distinção entre comportamento devido e transformação real. Ok? E não se contente com o comportamento. Queira ver a transformação, que é gerada por Deus e pelo Espírito e pela palavra. Ok? Sexta verdade sobre a nossa comunicação do Evangelho em casa. Nós vamos errar. Tá? Vamos errar. Então, eu me lembro que eu fui pregar no acampamento de jovens, aí tinha uma senhora que estava na cozinha lá, ela falou assim, pastor Rômulo, eu queria muito que você conversasse com a minha filha, ela estava vendo umas crises e tal. Não sei se acho que eu até piorei a crise da menina, não sei. Às vezes pode acontecer isso, né? Você pode piorar. Aí ela chegou para mim e falou assim, pastor Rômulo, eu estou morrendo de medo, porque eu estou noiva, eu vou casar, aí, sabe, o casamento, aí ter filho, aí começou a falar, aí eu falei assim, e como é que vai ser? Aí começou a falar, porque eu queria assim, eu queria assado. Eu falei assim, olha, ainda bem que eu percebi que ela não tinha nenhum tipo espírito suicida, assim, né? Mas eu falei assim, talvez você queira morrer, né? Porque o que você quer, você nunca vai ter. Porque não existe casamento pronto. Não existe filho pronto. Não existe pai pronto. Tá? Então, entenda uma coisa. Você falou do carro com controle remoto, eu fiz também isso aí. Só que eu dei o carro para eles usar. Eu fui menos que você, viu? Eu sempre quis ter um carro com controle remoto, eu dei o carro com controle remoto para meu filho. Mas eu creio que se Deus fosse dar um brinquedo para mim, Ele não me daria um carro com controle remoto. Ele me daria um Lego. Ele me daria algo para mim construir junto com Ele. Todos os presentes do Senhor são incompletos. São inacabados. A terra não está pronta ainda. Os filhos não estão prontos. Casamento não está pronto. Igreja não está pronta. Quando alguém chega assim, eu gostei dessa igreja. Não, porque essa igreja não está pronta. Ela é uma noiva suja ainda. Então não existe nada pronto. Porque você vai querer achar que está pronto como um pai. Não está. Não tem como. Então, quando meu filho mais velho entrou na adolescência, gente, saudade das febres de madrugada. Uma febre agora, de madrugada, indo para o hospital, uma queda do berço, né? Bons tempos aqueles, né? Em que ele torceu o braço enquanto andava comigo na praça. Gente, adolescente, Salomão não chega nem perto. É sabedoria plena. Ele olha para você aqui, ó. Eu tenho 1,85. O meu filho na adolescência, sei lá, tinha 1,70m, 1,60m. Ele olhava para mim aqui, ó. Como assim? Porque, né, aquele comportamento. E eu falei para minha esposa, ele vai casar agora. Trabalha, faz faculdade, tudo, vai casar. E eu falei para minha esposa, é uma nova fase. Nunca vai deixar de ser filho. A gente nunca vai deixar de aprender. Nunca. Vai ter outra fase agora, ele vai casar. Vai ter que deixar pai e mãe, vai deixar. Mas o meu coração não vai deixar. Então, algumas coisas ele vai viver lá, eu vou dizer uma frase que vocês precisam aprender a dizer para os seus filhos, né? Te vira. Te vira, cara. Problema teu. Né? Vai ter hora que eu vou dizer isso para meu filho, cara, problema teu. Vai ter que se virar aí para resolver isso aí. Ainda que eu diga isso, eu digo em dor, porque eu sou pai. Então a gente vai estar sempre em processo. A gente vai errar.
no processo. Não tem como não errar. Então, hoje, com o advento das redes sociais, eu percebo que tem muitas mães que estão cheias de medo. Cheias de medo, porque agora tem conhecimentos especializados. Então, antigamente, eu sou pastor, como o Vinícius falou, eu sou pastor há 23 anos. E eu me lembro que qualquer crise dentro de casa, a primeira coisa que a turma fazia era: pastor, não aguento mais o fulaninho, está lá, não obedece ninguém, tá horrível. Eu recebi já, na minha época, as crianças, quando eram desobedientes, tinham aquelas bolinhas, né? Cada cor da bola era um comportamento, né? E aí, enfim, já viu, essa galera só aquelas bolinhas dizendo assim: o seu filho não está legal na escola. E aí, os irmãos, era muito comum chegar e dizer assim: pastor, me ajuda aí, está uma luta. Hoje em dia, quando eu vou saber, o menino já está fazendo a terapia no psicólogo, já foi para o psiquiatra, um neuro, entendeu? E eu disse: caramba, eu estou lá atrás na fila, entendeu? Tipo assim, quando chega para a gente, já está tudo desmoronando. O que acontece? Que eu percebo cheio de medo, eles não conseguem dar passos de tentativa, porque vai que eu traumatizo. Olha a linguagem que ele está usando: eu vou traumatizar meu filho. Eu vou não sei o quê. Existe um mercado, eu não estou entrando no mérito sobre valor da psicologia, valor da psiquiatria, não vou entrar nesse mérito aqui, porque aqui é confusão sem fim, né? Não vou entrar nesse mérito, mas eu creio que há valor para isso, tá? Agora, o espaço onde cada um vai ficar no seu espaço, aí é que a coisa começa a briga. Mas o que eu estou querendo dizer o quê? É que hoje é tanto conhecimento especializado, tipo assim, você vai comprar um carro, você vê 55 vídeos. Então, você pega o carro, esse carro aqui é o seguinte: eu comprei, mas vi um vídeo que mostra que a bomba de gasolina dele dá pelo menos 60 mil quilômetros. Então, eu já estou começando, quando chegar em 40 mil, eu já estou trocando aqui, entendeu? Aí o cara é especialista no negócio. Antes. E aí você aplica isso para filho. Só que não dá, brother. Porque não tem um vídeo para o seu filho. Não tem. Então, lá na igreja, acompanhando os casais com filhos, né? Aí teve um casal, já está com o terceiro já. Mas a primeira filha deles nasceu quando estava com 8 meses de gestação. 8 meses. Aí, o nome dele é Felipe, eu falei assim: e aí, Filipão? Fui visitar ele, né? Aquela cara de quem tem o primeiro filho, né? Quando você vai visitar, a pessoa está desorientada ainda. Não sabe onde é que está, o norte magnético todo desorientado. Aí, e aí, Filipão? Ele: pastorzão, rapaz, que cara, foi uma loucura. Esse cara nasceu antes do tempo. Foi, pastor. Aí eu, provocativo, né? Falei assim: e os vídeos do YouTube? Aí ele: pastor, todos evaporaram na hora. Eu não sei, não sabia de nada. Pois é. Então, tem gente que está querendo criar filhos pelo YouTube, pelo influencer, entendeu? Gente, aquilo não é real. Não existe. Aquela família de propaganda de margarina é uma propaganda. Aquela imagem: passa manteiga, papai. Que dia bom hoje, o sol está tão lindo. Isso mostra que Deus está no controle, não é, papai? É, filha, é, filho. E aí: oi, maninho, tudo bem? Eu te amo tanto, nunca vou bater em você, nem cuspir em você, nem puxar seu cabelo, nem empurrar você, nem rir quando você apanha, porque eu te amo. Ah, é, maninha? Não vai rolar isso. Não tem isso. Isso não é real. O meu ponto aqui é que a galera quer viver uma realidade que não existe, e muita informação, isso. O meu ponto, não esqueça, nós vamos errar. O problema é que a turma está com medo de errar. Mas vai errar. Se você tem medo de errar, porque hoje é tanto conhecimento especializado que você não consegue comprar uma moto, um carro, um livro sem ver 55 vídeos antes. Porque está com medo de quê? De errar. Só que você vai errar. Está entendendo? Não tem para onde correr. Então isso é muito importante, porque essa consciência de que você vai errar, isso pode ser uma palavra, uma promessa ao contrário, tipo quase uma maldição, né? Você vai errar, né? Mas a minha ideia é: viva com isso e lute no processo, porque está em processo. Você vai crescer. É assim que funciona. A gente aprende numa curva de aprendizado, não numa reta para cima. Tá? Isso envolve erro. Pais estão em progresso. E outra coisa, há um papel, dentro dessa ideia de erro ainda, a comunidade tem um papel muito importante na criação dos seus filhos. Tá? Então, a comunidade, a igreja que você vive, a escola, ela é importante, porque ela vai ver o que você não consegue ver. Então, eu me lembro que uma vez, meu filho mais velho era bem pequeno ainda, só tinha ele.
Aí a gente trouxe um missionário que estava na África, lá para nossa igreja. Ele tinha sido meu aluno, inclusive, no seminário. E aí, ele fez uma observação do meu filho que eu nunca tinha percebido. Ele falou assim: Pastor Romo, você percebeu que Natan é assim, assim, assado? Aí eu: não. Cara, dá uma olhada nisso aí. Eu não tinha visto. São somas de olhares, entendeu? Você vai ter um olhar para o seu filho que outra pessoa não vai ter. Então, não ignore a opinião dos outros, porque pode ser que ali tenha verdade. O seu olhar, ele vai estar cheio de sentimentos, cheio de vontades, cheio de desejos, expectativas, que podem atrapalhar a leitura devida. Não é que sua leitura vai ser errada, mas pode haver um crescimento de leitura ali, de uma evolução de leitura, de entendimento do seu filho, entendeu? Então, não ignore essa possibilidade de alguém estar vendo algo no seu filho que você não consegue ver. Isso é muito, muito importante. Ok? Vai mudar aqui o microfone? Microfone número 3 agora, né? Vamos lá. E eu com o negócio virado, ao contrário aqui, ó. Vamos lá aqui. Ok, vamos lá. 7ª verdade. Daqui a pouco a gente chega no final, tá? Segura aí. Seus filhos não são seus. Isso é uma verdade importante para você vivenciar isso do Evangelho dentro de casa. Seu filho não é seu. Isso é uma verdade que deveria libertar você. Tá? Quando você entende que o seu próprio corpo não é seu, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 6, e que a sua vida não é sua, e que o seu filho não é seu, o seu referencial para o melhor para ele não é você. É outra pessoa. É o próprio Deus. 8ª verdade. A comunicação, já está num processo de comunicação agora, a comunicação não começa quando você fala. A comunicação começa quando você escuta. Ok? Então, você pode ser aquele pai que fica... Para cada ação você tem. Você sabia que está lá em Provérbios, não sei o quê, não sei o quê? Você sabia que está lá... Aí fica lá, pum, 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 pum. E você não escuta. Só que não tem como você comunicar-se bem se você não ouvir primeiro. De onde eu tiro isso? Das declarações de Cristo, as cartas à igreja de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Da literatura de sabedoria, está lá em Provérbios, é a mais conhecida do Antigo Testamento, Provérbios tem lá Jó e outras passagens, onde ouvir é a marca mais importante do sábio. Você não consegue entender a realidade se você não ouvir. Quando eu digo ouvir, eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer com ouvir. Um casal amigo lá na minha casa, era uma galera, estava comendo um churrasco, e o casal estava na crise, um problema lá, e aí a mulher vai e solta. Aí ele vai dizer assim: mas pastor, olha, fulana aqui está querendo dizer para mim, ela pergunta para mim, pastor, até quando a gente vai viver naquela casa? Eu não tenho como dizer isso, pastor. Aí ela olhava para mim assim, aí eu não posso dizer que eu vou viver lá 5 anos, 4 anos, eu não tenho como dizer isso. E eles são pessoas que vivem de missão. E eu falei para ele: você está ouvindo a sua esposa? Ela quer saber quanto tempo a gente vai viver lá. Eu disse: não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que ela não é feliz lá. Porque se ela fosse feliz lá, ela nunca perguntaria isso. É isso que ela está dizendo. Só que ela tem medo de dizer isso para você, e afetar você, e mexer com você, porque você tem um espírito missionário. Só que ela está com o coração num canto, você está com o coração no outro. Você não ouviu a sua esposa. Então, ouvir, eu considero ouvir um milagre. Você ouvir alguém é você olhar para alguém e dar atenção a alguém. Então, quando eu vou aconselhar uma pessoa, eu nunca começo falando. Eu deixo a pessoa falando assim, ó. Entendeu? Falo e vou fazendo perguntas para ela falar mais, para mim entender o que está acontecendo. Então, você não vai comunicar o Evangelho na sua casa se você não ouvir seus filhos. Porque as demandas e carências de alma de cada filho é diferente um para o outro. Entendeu? Então, tem filho que ele precisa de uma argumentação mais complexa para você mostrar que faz sentido crer em Deus. Outros precisam de um abraço. Então, claro, todos precisam de abraço, todos precisam de argumentação, mas eu estou falando de ênfase e de momento.
Então eu preciso ouvir. Você não consegue se comunicar se você não ouvir primeiro. Então parte para ouvir o seu filho. E quando eu digo ouvir, olha o que ele disse. Por exemplo, quando o seu filho que de 3 anos diz assim, eu odeio meu irmão, ele não está dizendo isso. É o vocabulário que ele tem, entendeu? Então ele está usando a palavra odiar, mas ele está só dizendo assim, eu não gostei que ele fez isso comigo. Aí você vai na palavra assim, não, filho, você não pode dizer que odeia o seu irmão. Entendeu? O ponto não é que ele está odiando, não é o nível de raiva que ele tem, é que ele está... É um momento de desconforto, e o vocabulário dele é esse. Você pode até fazer uma correção de vocabulário para enriquecer o vocabulário dele. Ok, não tem problema com isso. Mas é você pegar na superfície aqui, entendeu? Então, para você ouvir, entender alguém, você tem que ouvir essa pessoa. Olhar para ela, dar atenção para ela. E a comunicação começa no ouvir. Nona verdade. Comunicação deve ser variada. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Eu vou dar um exemplo da minha vida, um exemplo negativo da minha vida, mas que foi muito bom para mim. Então, na adolescência, você lembra do meu filho adolescente, que eu falei para vocês, né? O meu primeiro, adolescente, trabalho. E aí, eu comecei a ler material sobre como lidar com adolescente. E eu queria o quê? Eu queria um texto que dissesse assim, ó, faça isso, faça aquilo outro, e você vai conseguir, né? 7 passos, né? Essa é aquela parada toda. Né? 7 passos para você andar para trás, quase assim, né? Aí eu comecei a ler um artigo do Paul Tripp, eu estava conversando com os meninos aqui, né? Que é um autor que eu gosto muito. E o Paul Tripp vai dizer assim, ele vai dizer que às vezes os pais, com os adolescentes, eles são monotemáticos. Eles só falam uma coisa. E quando ele falou isso, eu percebi, é verdade. A minha palavra com meu filho é sempre de cobrança. É a mesma tecla, o tempo todo. Você fez isso? Já fez aquilo outro? Você falou que ia fazer e não fez. Então era, sabe? Quando eu comecei a ler aquele texto, aquele foi tão profundo em mim que eu comecei a ter raiva de mim mesmo. Como é que eu comecei a ter surpresa de como é que ele estava me aguentando. Então, eu passei a entender, e ele vai citar 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando Paulo vai dizer assim, ao desanimado, fala assim. Ao que está assim, fala desse jeito. Ou seja, Paulo vai dizer o seguinte, veja como a pessoa está, e o discurso vai estar variando de acordo com aquela realidade. Mas o meu filho estava desanimado, cobrança. Meu filho estava animado, cobrança. Meu filho estava... Está entendendo? Eu não estava vendo, nem ouvindo, e nem estava sendo complexo no meu discurso. Meu discurso era um só. E aí veio uma coisa que foi muito dura para mim. Quando eu fui falar com meu filho, eu falei assim, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir perdão a ele. Fui lá, cheguei, filho, vou conversar com você aqui. Em primeiro lugar, rapaz, me veio assim uma verdade, que aquilo era verdade, eu creio que isso é verdade para muita gente, mas aquela ideia de quando aquilo chega com poder em você, sabe? Aquela pedrada que Deus dá em você, aquele impacto que você, se você não se segurar, você cai assim, naquela verdade chega assim, pum! E aí eu disse assim, não existe ninguém no mundo que te faça mais sofrer do que eu. Porque isso era verdade. A minha tecla única, sabe? Ali. E, gente, nós como pais podemos ser as pessoas que mais fazem nossos filhos sofrer. Impressionante isso. Essa é uma verdade, porque nós estamos próximos dele. Sabe? Se um homem da minha rua falasse com meu filho o que eu falei para ele, ele olhava para ele assim, ó. Sai daqui, cara. Entendeu? Mas eu falando é outra coisa. É outro peso. É outro valor. Então, varie a sua comunicação. Não fique só numa tecla. Varie. Tem momentos que é só para abraçar. Tem momentos que é para incentivar. Tem momentos que é para advertir. Tem momentos que é para exortar. Entendeu? Tem momentos que é para prometer. Tem momentos que é para projetar algo para o futuro. Seja rico na sua comunicação com seu filho, com seus filhos. Não só uma tecla só. Entendeu?
E o que pode. Aí vem para mim o que é o conselho, que eu considero o conselho. Eu deixei por último, né? Obviamente, porque eu entendo que é um dos mais importantes. Para mim, se alguém chegasse para mim assim, um conselho para mim viver com os meus filhos bem, esteja próximo deles. Esse é o conselho. Perto dos seus filhos. Isso quer dizer emocionalmente, geograficamente, todos os mentes que você imaginar, esteja próximo deles. Vocês devem ter ouvido já a história do Ben Carson, deve ter ouvido a história do Ben Carson, não sei se alguém falar, um neurocientista, neurocirurgião que dividiu as irmãs siamesas. O Ben Carson, ele era filho de uma mulher analfabeta. E ela via os filhos o dia inteiro na televisão. E aí ela disse assim, não vai ser mais assim não. Não vai ser mais assim não. Ela pegou e disse assim, vocês vão ter que ler um livro por semana e me dar um relatório escrito de que vocês leram. E ela não sabia ler. Ela deu ela deu um H do tamanho do mundo. E ela, né, fazia aquela cara de, né, lendo o que ela não sabia ler. Mas ela estava próxima dos filhos dela. Não importa o quão limitado você seja em termos de conhecimento bíblico, conhecimento intelectual, não importa. A proximidade de carinho, de afeto, de interesse daquela pessoa vai fazer com que você quebre uma série de barreiras que muitos não conseguem. Proximidade é a palavra. E eu quero desdobrar isso em 4 considerações rapidamente. O que pode atrapalhar, então, a proximidade, pastor? Primeiro, você não está próximo de Deus. A proximidade com seu filho não é pelo seu filho. É um desdobramento da sua proximidade com Deus, entendeu? Porque se você se aproximar do seu filho somente porque ele é seu filho, você vai sufocar o seu filho. Vai ser insuportável. Você vai proteger demais seu filho. Entendeu? Você vai achar que o seu filho é gênio. Já viu o pai que acha que o filho é gênio? Fulano, olha aqui. Mostra aqui pro fulano. Menino, esse menino, olha esse menino. Né? Aí todo mundo, tipo assim, todo mundo faz isso. Mas tudo bem. Então você se aproxima do seu filho, assim, naqueles, sabe? No jeito errado. Vai gerar uma dependência emocional que vai estragar demais. Já viu o pai dizer assim, dá limite pro teu filho, faz isso aqui. Ai, pastor, aí ele vai ficar com raiva de mim. Qual o problema? É claro que ele vai ficar com raiva de você, não tem dúvida. Não se preocupa. Ele vai ficar com raiva de você. Eu fiz coisas com os meus filhos que eu olhei no olho dele assim, um menino com 4 anos, eu falei assim, esse menino quer me matar. Ele só não consegue porque tem 4 anos, entendeu? Mas quando eu digo se aproxime do seu filho, não estou dizendo faça o que ele quer, fique dependente emocional. Ai, meu Deus, se ele olhar para mim de maneira errada, se ele chorar, se ele não gostar mais de mim. Se aproxime dele, porque você está próximo de Deus. E o amor de Deus por você já é suficiente. Eu disse várias vezes para meus filhos, você não é a pessoa mais importante da minha vida. Está claro para você? Menino com 2 anos, né? Está claro para você? Você não é a pessoa mais importante da minha vida. Deus é a pessoa mais importante da minha vida. E se eu estiver longe dele, eu não vou ter condições de te amar. Lembra do mandamento? Amar a Deus de todo alma, entendimento, não é isso? Ou seja, eu tenho que amar a Deus completamente. Aí vem o segundo. Ame ao próximo. Eu sempre me perguntei, como é que eu vou amar o próximo se toda a minha alma, todo o meu entendimento, todo o meu coração está para Deus? Ele acabou de dizer que eu tenho que me amar a Ele completamente. Sobrou o que para o próximo? Eu sempre gosto de dizer, sobrou o amor a Deus. Eu amo o próximo, porque eu amo a Deus. Eu me aproximo, porque eu amo a Deus. Entendeu a diferença? Então se aproxime do seu filho. E o que pode atrapalhar uma proximidade devida? Você se aproximar por carência emocional, por desejo de aprovação, ou até porque você quer ter no seu filho a marca da sua identidade. Então, às vezes, a mãe está lá arrasada porque o filho, sei lá, cuspiu em alguém no shopping.
E ela, meu Deus, né? Tipo assim, a minha identidade foi manchada. O que vão dizer para mim como mãe? Entendeu? Não é assim que se aproxima do filho. Essa proximidade tem que ser fruto da proximidade com Deus. Segundo, o que pode atrapalhar essa proximidade? A cultura. A cultura não é passiva. Ela vai estar sempre moldando a mente do seu filho. Sabe? O tempo todo. O tempo todo. E essa proximidade tem que ser efetiva, porque você está trabalhando num processo de luta contra a cultura, muitas vezes. Muitas vezes vai ter que ser contracultural mesmo, certo? Isso tem que estar muito forte em mim, porque eu estou lendo agora 1 Coríntios direto, para expor na minha igreja, e que eu percebo da igreja de Corinto, o problema da igreja de Corinto, qual foi? A igreja de Corinto era a cara da cidade de Corinto. Do jeitão que era a cidade, era a igreja. Tem igreja que é a cara da cultura. Entendeu? Então existe esse poder da cultura sobre nossos filhos. Ainda no tópico de aproximação, o evangelho do lar deve começar em você e moldando suas escolhas. É ali que tudo começa. Seus filhos têm que ver em você algo de Deus em você. Você vai ser um instrumento e cooperador de Deus para aquela alma. Um instrumento, usando a palavra do Paul Tripp, né? Um instrumento nas mãos do Redentor. Alguém que está ali em nome de Deus. Você já deve ter experimentado, ou testemunhado, ou até protagonizado algo do tipo: você está vivendo uma situação difícil, ou viu alguém vivendo uma situação difícil, e essa pessoa que está vivendo aquela situação difícil, ela está cercada de pessoas. Às vezes a esposa, o cônjuge que está ali do lado, apoiando, a pessoa recebeu um diagnóstico difícil, está vivendo um tratamento muito duro, a esposa está lá, os filhos estão lá. E aí você fala com o cara no aconselhamento, ele vai dizer assim: onde é que está Deus nisso tudo? Ele separou os atos de Deus da sua própria família, entendeu? Deus está lá quando tua mulher pega na tua mão, na quimioterapia, ele está lá, no próprio remédio, ele está lá. E nós devemos ser essas pessoas para os nossos filhos. E o evangelho deve começar na gente, com a gente. Nossos filhos precisam entender e olhar para nós e dizer assim: eu posso até não concordar com meu pai, mas ele ama Jesus, viu? Rapaz, ele ama demais. Ele ama demais. A minha mãe tem quase 80 anos e ela passou a morar comigo. A minha família, né? E uma vez, e quando ela começou a morar comigo, ela não era cristã ainda, não tinha tomado decisão. Aí uma vez ela chegou para mim e disse assim: meu filho, eu acho que se eu brigasse com a sua esposa, você ficava do lado dela, né? Exata, mamãe. A senhora acertou. Exatamente. Eu fiquei feliz quando ela falou isso, porque ela percebeu as minhas prioridades. Os nossos filhos têm que olhar para a gente e dizer assim: eu não posso fazer isso. Eu não posso pedir isso para meu pai. Porque eu sei que se eu pedir, ele vai olhar para mim e vai dizer: como é que tu me pede isso? Sabendo o quanto eu amo de Jesus, tu vai me pedir isso? Tem que começar com a gente. E não é só conhecimento teórico, ele tem que ver paixão no nosso olhar. Entendeu o que eu estou dizendo? Então assim, pronto, como pai, às vezes eu olho para meus filhos, eu digo assim: mas será que esse cara conheceu mesmo o evangelho? E o que eu estou falando não é conhecimento teórico, porque meus filhos têm conhecimento teórico. Eu estou falando daquele olhar de quem está apaixonado. Entendeu o que eu estou dizendo? Aquele olhar de alguém assim: pai, aquele suspiro, aquele que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, né? Profundidade da riqueza. Tem muito teólogo que só diz profundidade da riqueza. Falta falta... Entendeu? Tem que começar na gente. Nossos filhos não querem ver somente em nós vou usar aqui uma expressão bem antiga: pendrive. Não existe pendrive, não existe pendrive ainda. Mas o que é pendrive? É um recurso que você armazena a informação. Você não pode olhar para o seu filho pode olhar para você e ver em você um pendrive gigante. Ele está cheio de versículos, ele está cheio de palavras, mas não tem calor. Não tem desejo por Deus. Seu filho nunca te viu chorando por Jesus. Teu filho nunca te viu extremamente animado. Ele pode ter certeza de que você ama o seu time de futebol, mas quanto a Jesus, não sei. Começa na gente.
E, por último, o que pode atrapalhar essa proximidade é a ausência de perdão e arrependimento dentro de casa. A gente tem que pedir perdão aos nossos filhos. Isso você não vai perder autoridade por isso. Eu me lembro que uma vez na aula de teologia pastoral, um aluno falou assim, que lá diz, né, o presbítero ou bispo, ele tem que ser irrepreensível. Aí um aluno falou assim, como assim? O pastor ele não pode errar? Aí o pastor antigo falou assim, o pastor tem que ser modelo, inclusive de arrependimento. Os pais têm que ser modelos, incluindo arrependimento. E isso é evangelho sendo vivido em casa. As boas novas sendo vividas em casa. Seus filhos precisam olhar para vocês, eu vou terminar aqui, e entender assim, ele tem um rei, eu sei que é um rei do meu pai, eu sei qual é o reino dele, eu sei quais são os valores desse reino, eu sei que ele vive esse rei, que se tirar esse rei dele, ele morre. E esse rei é Jesus, tem um nome, tem valores ali. Tem que ser assim. Nossos filhos vão se converter? Não sei. Mas a gente tem que estar orando em dependência constante. Tem uma história muito bonita, você sabe da Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho, né? Que ela orava muito pelo filho dela. E aí ela orava, chorava, e uma vez ela chegou para um bispo lá e disse, será que meu filho vai ser salvo? Será que um dia ele vai voltar? Aí ele vai dizer assim, certamente Deus não negará um filho de tantas lágrimas. Então a gente tem que orar, chorar por nossos filhos, para que eles conheçam a verdade do Evangelho, que eles possam testemunhar. Ali está Jesus. Meu pai, cara, se eu pudesse, quem te parece com Jesus, meu pai? Por causa da barba, né? Não. Porque ele vive isso. É a vida dele essa daí. É o oxigênio dele. É a vida dele. Então, viver o Evangelho no lar começa na gente, começa com essa vivência concreta, expressa em decisões diárias, pequenas, mas que expressam que você é de um outro mundo, de um outro reino, de um rei diferente. Um rei esquisito, inclusive, que lava pés e que tem um cara que prepara o caminho dele, que usa uma roupa extremamente esquisita também. Um rei humilde, um rei que serve, um rei diferente. Que nós possamos vivenciar o reino e ser representante, ou a palavra que Paulo usa é embaixadores, né, desse reino dentro da nossa casa. Que eles possam ver, rapaz, ele está representando alguém. Desculpa, mas é porque me veio à mente agora esse texto, embaixadores, ele vai dizer assim, eu acho esse versículo poderoso demais, que Deus fala por nós. Fala através de nós, né? Como embaixadores, ele fala através de nós. Que Deus nos guarde, salve nossos filhos, que o nosso coração esteja sempre no lugar certo, diante do Rei, diante do Reino. Vamos orar? Deus amado, obrigado por essa manhã, abençoa todo esse dia, que seja um dia marcado por transformação, por amor ao Senhor, desejo pelo Senhor. Peço por cada pai aqui, que cada pai tenha seus corações aquecidos e que tenha um olhar correto para os seus filhos, um olhar de amor, de serviço, não de dependência, não de carência, mas de um coração que transborda amor por Ti. Que eles possam estar corrigindo, amando, e que no processo, nos inúmeros erros que serão cometidos, eles nunca percam de vista o Senhor. Entendendo que no processo dos erros, eles terão perdão garantido, e que os erros não vão ter a última palavra na nossa vida. O Teu perdão tem a última palavra. E o Teu perdão nos impulsiona a querer fazer mais, a querer andar mais, a querer evoluir. E que se vamos errar, ó Pai, que não venhamos errar por passividade, mas por desejo de ver a coisa certa, por querer ver o Teu reino sendo vivenciado dentro da nossa casa. Obrigado por essa manhã, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.